Quando lembramos de algo, estamos trazendo de volta à vida alguma memória do passado. Quando fazemos isso voluntariamente, estamos trazendo aquele estado de espírito, ser e alma do momento em que vivemos. Por isso, não podemos mudar o passado, nem tampouco controlar o futuro. Só podemos viver o presente. Então, devemos refletir o passado para viver do presente aquilo que esperamos do futuro. Eu sou Ezequias Barbosa e hoje eu tenho um papo sério para você. Em Lamentações capítulo 3, versículo 21, o profeta Jeremias ele diz: "Contudo, quero trazer à memória só aquilo que me dá esperança." Hoje temos visto milhares de pessoas com ansiedade, depressão e temos ouvido que este é o mal do século. O profeta Jeremias ele sofreu também isso. E como vamos resolver essa situação? O que podemos fazer para mudar esse quadro? Não sou psicólogo, não quero mostrar para você nada profissional. Vamos trabalhar o que a Bíblia nos ensina, o que o profeta nos ensinou. Então, vamos falar um pouquinho como fosse uma faxina no teu guarda-roupa. Como você faz essa faxina? Você abre, aí tem aquelas roupas antigas, roupas novas, roupas mais ou menos, roupa que você usa bastante e roupa que você quase não usa. Mas de repente você vai limpando, vai arrumando, quando vê, acha aquela calça que do tempo lá do Sidney Magal, aquela saia que você usou lá no Beto Barbosa. Aí você fala assim: puxa, um dia eu vou usar essa saia, um dia eu vou usar essa calça, mas ela nunca é usada, está sempre no seu guarda-roupa. Isso que nós temos que mudar. Primeiro ponto: o que o passado tem a nos oferecer? Nosso passado encontramos coisas boas e coisas ruins, mas existem coisas boas que nos fazem mal. Por exemplo, se você achar aquela calça que você usou quando você era magrinho, quando você era magrinha, e tentar usar hoje, de repente não vai te caber. Aí você vai ficar triste porque você engordou e não pode mais usar aquela calça. Mas ela está tão novinha, mas você não pode usar mais. Existem coisas do nosso passado que não conseguimos fazer mais. Aí a gente fica triste porque a gente conseguiu fazer tantas coisas e hoje não faz mais. Aí aquilo gera frustração, tristeza, decepção. E qual é a solução? A solução é não focar naquilo que não conseguimos fazer, mas naquilo que conseguimos fazer. Não devemos ficar pensando em algo que não dá certo, o que a gente tenta e não tem ânimo para fazer, mas valorizar as pequenas coisas que de repente é um esforço muito grande que você tem feito. Um esforço que você, para os outros, é muito pequeno. Mas para você, levantar cedo, varrer a casa, ir para o trabalho, isso já é algo grande. Então comece a valorizar essas coisas, porque fatalmente você vai conseguir fazer coisas grandes. O nosso Deus é um Deus de novidades, é um Deus de coisas novas, não de coisas velhas. Paulo nos ensina em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, ele diz que agora nós somos nova criatura, que as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Também não devemos focar nas coisas ruins do passado, porque assim como o profeta diz, as coisas ruins do passado só nos levam para baixo, só nos mostra mais decepções, só nos mostra nossas aflições. Outra coisa, as coisas ruins do passado servem para nos trazer crescimento. O profeta ele diz o seguinte: quando eu me recordo do meu passado, das aflições, das coisas que eu passei, eu tenho tristeza, desânimo. E isto é verdade. Lembra da definição que eu dei lá em cima sobre memória? Que é trazer de volta à vida aquele estado, aquele momento. Então quando você lembra daquelas aflições, desses momentos de tristeza, de decepção, é como se você estivesse revivendo, como se você estivesse trazendo para aquele momento o teu passado. Então não devemos fazer isso. Nós devemos fazer o que o profeta nos aconselha, que é trazer de volta à memória somente o que nos dá esperança. E coisas ruins não nos dá esperança.
coisas ruins nos leva para baixo. Mas se você pensar nessas coisas ruins, você vai ver que isso tem que te dar mais força para você continuar caminhando. Se você não conseguiu fazer algo, tente de novo. Vamos lá, você consegue. Se alimentarmos a nossa mente com coisas ruins, coisas tristes, fatalmente ficaremos mais fracos, mais deprimidos, mais ansiosos, muito pior do que estávamos antes. Então, temos que trazer a nossa memória, voluntariamente, fazer um esforço para lembrar daquilo que nos dá esperança. Não existe fórmula mágica. O que temos que fazer é nos esforçarmos. Mas como fazer isso se não temos força? Sozinho não temos como fazer. Mas nós temos um Deus que pode mudar qualquer situação, pode mudar qualquer quadro. Ele é quem nos fortalece, Ele é quem nos ajuda. Então, temos mais uma coisa para você. O segundo conselho que eu tenho para você é: viva um dia de cada vez. O conselho que Jesus nos dá em Mateus capítulo 6, versículo 34 é: não se preocupem com o dia de amanhã, porque cada dia já tem as suas próprias preocupações. Temos que viver um dia por vez. A preocupação com o futuro é um fator importante para um estado depressivo. É um combustível para a ansiedade. E por que deveríamos ficar pensando, focando no futuro, somente no futuro, se nem sabemos se aquilo vai acontecer? Não que você deva viver uma vida dissoluta, uma vida relaxada, sem planos, sem projetos, sem nada disso. Não é isso. Você deve planejar, você deve projetar, mas se aquilo não der certo, foque em outra coisa. Se aquilo não der certo, faça outro plano. Se aquilo não der certo, projete algo novo. Não fique triste com aquilo. E se não der certo hoje, tente amanhã novamente, porque amanhã talvez você consiga fazer. O nosso grande objetivo é viver um dia de cada vez. Jesus ensinou isso até na sua oração modelo em Mateus capítulo 6. Ele ensinou: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Ele não pediu para a gente orar: dá o pão da semana que vem, o pão do mês que vem. O pão de cada dia. Viva um dia de cada vez. Por último, renove teu guarda-roupa de esperança. O profeta Jeremias diz em Lamentações 3, 22 em diante o seguinte: a bondade do Senhor é a razão de não sermos consumidos, porque a sua misericórdia não tem fim, renovam-se plenamente a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Sendo assim, digo a mim mesmo: a minha porção é no Senhor. Portanto, nele depositarei toda a minha esperança. Eis que o Senhor é bom e misericordioso para com todos aqueles que nele esperam confiantes, para com aqueles que o buscam. Se nós pensarmos que um Deus tão misericordioso cuida de nós todos os dias, teremos bons motivos para viver. Se pensarmos no futuro e depositar nossa esperança em Deus, na mão daquele que projetou a nossa vida, temos a certeza que assim como Ele cuidou de nós no passado, assim Ele cuida de nós hoje e cuidará amanhã e eternamente. O nosso propósito é exatamente esse: depositar nossa esperança em Deus, no eterno. Não temos como evitar sofrimentos, não temos como evitar passar por provações, tribulações, aflições, mas devemos viver a realidade do reino hoje, porque se o reino de Deus for real na sua e na minha vida, aquele que governa tudo e todos, governará a mim também, a você também. Então, mesmo passando por sofrimento, por tristeza, por aflições, mesmo assim, nós temos a confiança que não estamos sozinhos, porque o Deus Todo-Poderoso está conosco. E olha só o que Paulo nos ensina na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 16 ao 18. Portanto, não desanimamos, ainda que o nosso exterior esteja desgastado, o nosso interior está em plena renovação, dia após dia.
pois as nossas aflições leves e passageiras estão produzindo em nós uma glória incomparável de valor eterno. Sendo assim, fixamos os nossos olhos nele, não naquilo que se pode enxergar, mas nos elementos que não são vistos, pois os visíveis são temporais, ao passo de que os que não se veem são eternos. A nossa ansiedade deve ser posta na mão do Senhor. As nossas preocupações têm que ser depositadas nas mãos dele. Só ele tem o poder de trazer paz aos nossos corações. Que Deus em Cristo vos abençoe e até a próxima. Tchau.